Muito bem, eu quero convidar você que está aí próximo da sua Bíblia, na sua casa, a abrir sua Bíblia em Neemias. Nós temos estudado este livro nos nossos cultos e hoje, mais uma vez, nós vamos continuar a ministração da palavra neste livro. Nós paramos a semana passada no versículo 12 do capítulo 8 de Neemias. E nós vamos dar hoje seguimento a esse texto. Eu quero ler aqui na abertura o versículo 13 até o versículo 18. Tá? Então, Neemias, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 13 ao 18. Mas já vou dizer que nós vamos explanar nesta manhã o restante deste capítulo 8 e todo o capítulo 9. Tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus, Neemias 8, 13 a 18. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxe os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, e na praça do portão das águas, e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e ela é poderosa, ela é eficaz, ela faz com que os nossos corações sejam espedaçados. A palavra diz dela mesmo que ela é como uma marreta que esfarela, esmiuça a pedra. E eu sei que os nossos corações muitas vezes são duros, e nós precisamos desta marreta nesta manhã, para nos ajudar, Deus, a quebrantar o nosso coração e a sermos transformados para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como vocês lembram, a semana passada, ou se lembram, aqueles que viram, quem não viu nosso culto semana passada, continua no Facebook. Você pode entrar no meu Facebook e procurar, e vai encontrá-lo. Também está no canal do YouTube, se você quiser, me procura lá, Pastor Edilson Nunes, no YouTube você vai ver o culto. Então vimos na semana passada o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, que mostra um momento crucial na história do povo neste livro de Neemias. Até o capítulo 8, nós vimos que a ênfase maior, todo o livro gira em torno da construção do muro. O povo está preparando a Jerusalém e construindo esse muro. No entanto, eu tenho ensinado aqui para vocês
que o livro de Neemias não tem como alvo a construção do muro. Deus não mandou Neemias escrever o livro para construir o muro. Caso isso tivesse acontecido, acabaríamos o livro no capítulo 7, aonde o muro é terminado. O alvo de Deus, ao fazer Neemias escrever o seu livro, é contar a história da reconstrução do povo. Deus estava reconstruindo o seu povo. Essa é a finalidade de Deus. Então agora, a partir do capítulo 8, nós vamos ver que essa finalidade ela vai ser mais apurada, mais aguçada. Nós vamos ver que Deus agora começa a trabalhar algumas coisas muito importantes. As ações de Deus são para que o povo de Deus pudesse ser reconstruído. Então, eu quero convidar você nessa manhã, a partir do capítulo 13, deste texto do capítulo 8 que lemos, até o capítulo 13, no versículo 3. Então nós vamos passear do capítulo 8 de Neemias, versículo 13, até o capítulo 13, versículo 3. Então vai ser aí com certeza uma importante parte para a gente compreender a história, tá bom? Contudo, já deixo vocês aí sabendo que não vou pregar todo esse texto hoje, né? A ideia é só fazer vocês entenderem que é uma parte do livro que nós vamos pensar daqui para frente no seguinte tema: os frutos produzidos pelo ensino da palavra. Capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. Ali Deus quebranta o coração do povo, e a partir do versículo 13 você vai começar a ver quais são os efeitos da palavra nesse povo. Então, os frutos produzidos pelo ensino da palavra de Deus, tá bom? E hoje nós vamos verificar esses frutos descritos no capítulo 8 e no capítulo 9. O primeiro fruto que eu quero que você entenda é que, em obediência à palavra, os judeus celebram a festa dos tabernáculos. Então veja, qual foi o fruto primeiro do ensino da palavra? Eles descobriram que Deus tinha mandado eles fazerem uma festa. E essa festa, chamada Festa do Tabernáculo, estava não sendo feita por vários motivos, principalmente porque o povo estava confinado na Babilônia. O povo estava lá, preso. Então não tinham como fazer a festa. Agora eles voltam para Jerusalém, o templo está reconstruído, os muros estão reerguidos, e o povo tem a oportunidade de obedecer o mandamento de Deus, que é fazer a festa dos tabernáculos. O que era essa festa? A festa do tabernáculo era um chamado de Deus para que o povo, no 7º mês, tirasse alguns dias para sair do conforto da casa, criar na frente das suas casas, ou os arredores, ou no pátio do templo, barracas, e passar vivendo nessas barracas 7 dias. Por que Deus mandava o povo fazer isso? Nós sabemos que a festa do tabernáculo, ela tinha aqui um conceito didático. Deus queria ensinar. E muitas vezes, irmãos, para a gente aprender, a gente precisa ir além das coisas retóricas, teóricas. É preciso colocar a mão na massa para aprender. Um bom pintor, ele nunca vai ser bom se ele sentar na frente do computador e ele ficar vendo vídeo de como se pinta. Para ele ser um bom pintor, ele precisa pegar lá, comprar a tinta, a lixa, o pincel, o rolo e começar a fazer. Ele tem que vivenciar aquilo. É assim em todas as profissões, em todas as ações. Enquanto você não começa a exercer,
Você não sabe se você vai dar conta de fazer aquilo ou não. Então o povo não podia só relembrar o tempo em que eles viviam no deserto. Deus queria que eles sentissem um pouquinho de como era viver lá no deserto. De como os seus antepassados viveram há centenas de anos atrás. Durante 40 anos que eles passaram pelo deserto. Então Deus tinha deixado a festa para ser um conceito didático, para os israelitas lembrarem como foi peregrinar, sair do Egito até chegar na terra onde eles estavam. Viviam em barracas. Então façam isso. Façam barracas durante 7 dias, vivam nela, para que vocês possam rememorar o que os seus antepassados passaram. Esse efeito didático me lembrou o versículo de Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, que diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando Deus quis que o povo fizesse a festa, era para que o povo rememorasse o que Deus tinha feito durante os 40 anos que o povo passou no deserto. Então, trazer à memória, viver lá os 7 dias na barracas, não tinha só um efeito didático sozinho, mas nesse tempo os judeus precisavam contar as histórias da época da peregrinação. Eles se juntavam nas famílias e eles iam contando as histórias, relembrando, incentivando os seus corações a darem então honra, glória e louvor ao Senhor. Era um tempo de celebrar a grandeza de Deus nas suas casas. E o que eles lembravam? O que poderiam lembrar nesses 7 dias? Eu fiquei pensando em algumas coisas, e outras coisas que estão aqui também, elas são descritas no capítulo 9, do versículo 5 ao 15, e do versículo 19 ao 25. Há referências dessas lembranças na oração dos levitas, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eles lembravam o seguinte: eles lembraram que o Senhor produziu as pragas do Egito para livrar o povo. Eles precisavam lembrar de como Deus conduzia a história deles, ao ponto do Senhor fazer o Egito sucumbir sob grande pressão das pragas. As pragas da escuridão, das moscas, dos piolhos, dos sapos, das rãs, das trevas, e por fim a última praga, que fora a morte dos primogênitos. O povo precisava relembrar a grandeza de Deus em nos livrar da mão dos egípcios. Eles lembravam também como Deus tinha sido glorioso em fazê-los sair ricos, entre aspas, do Egito. Porque lembra que nós falamos aqui a semana passada, eles não saíram com uma mão na frente e outra atrás. Quando eles foram sair do Egito, Deus fez com que o povo do Egito desse a eles ouro, prata, roupa, coisas preciosas. E nesse tempo em que eles viviam nas barracas, eles tinham que lembrar como Deus providenciou todas as coisas. Eles tinham que lembrar, irmãos, que Deus fazia cair o pão do céu em todo o tempo. Todo dia, menos no sábado, na sexta porção dobrada. Deus queria que eles lembrassem da provisão que Deus fez. Eles tinham que lembrar, irmãos, como Deus foi bom quando eles estavam saindo do Egito e o exército do faraó vindo atrás e não tinham para onde sair. O mar se abriu à frente deles.
Nesses dias, eles lembravam um Deus poderoso que é capaz de abrir o mar e fazê-los andar em pés secos por este mar. E esse mesmo Deus que os fez atravessar o mar, fez com que o exército egípcio se afogasse depois nesse grande mar, dando ao povo grande livramento. Eles precisavam lembrar. Eles lembravam que o Senhor fez com que aquela grande cidade de Jericó, que era enorme, que tinha um grande muro, eles lembravam como Deus fez com que aquele muro caísse por meio de um exército que não tinha espadas, mas tinha, na verdade, trombetas. Eles precisavam lembrar, e eles lembravam destas coisas que o Senhor fez. E há tantas outras coisas que nós poderíamos mencionar nesses 40 anos em que o povo peregrinou. A festa do tabernáculo era para lembrar da grandeza de Deus em promover um povo escravo no Egito para um povo que ia receber uma cidade de herança, a Jerusalém, a Sião prometida. E você, nesta manhã, quais são as suas recordações da boa mão do Senhor? No que você pode se apegar nesta manhã e se lembrar? Nós cantamos um hino que diz: conta as bênçãos, dizes quantas são. Quais são as bênçãos que Deus tem produzido na sua vida? O que você para hoje para lembrar e referenciar o que Deus já fez no passado? Talvez num passado distante, ou num passado momentâneo, mais atual, agora, nesses dias em que nós estamos vivendo de pandemia. Quais são as coisas que vêm à mente que você deve lembrar? Uma das coisas que o texto diz lá no capítulo 9 é que eles oravam e lembravam de que Deus, no tempo em que eles estavam caminhando pelo deserto, não deixava que a roupa das pessoas se desgastassem. As sandálias dos pés não precisavam trocar, as roupas não se desgastavam. Deus era um Deus de milagre até nas coisas menos importantes, menos glamorosas. E eles lembravam disso. Eu queria que você fizesse agora um exercício. Não quero que você saia e vá pegar ramo e faça uma taberna aí na sua frente, uma barraca na sua frente. Não quero isso. Mas eu queria que você fizesse um exercício. Se você está na sua casa, olha para o lado. Você já agradeceu hoje de ter um teto? Você é feliz e grato a Deus porque você tem uma casa para morar? Talvez você esteja participando desse culto com uma xícara de um café ao lado. Eu não posso, estou só na água. Mas talvez você esteja dentro da sua casa, se alimentando. Você já parou para agradecer pela provisão que Deus tem dado na sua casa? Quais são as coisas boas que têm acontecido? Que você tem esquecido de dizer obrigado, Senhor. A festa dos tabernáculos, que foi produzida pela palavra, a obediência à palavra, era para lembrar ao povo do quanto eles têm um Deus provedor. Então eu queria que você se lembrasse nesta manhã da provisão de Deus na sua vida. Lembre-se daquilo que o Senhor tem feito. Você tem agradecido a Deus quando você recebe o seu salário?
Você tem sido grato a Deus quando tem uma proposta de emprego? Você tem sido grato a Deus quando você senta na sua mesa e você pode ter algo a comer? Porque, irmãos, tem pessoas que não têm. Se você está ouvindo esse culto nesse momento, quer dizer que você tem uma internet na sua casa que pode dar a você o privilégio de ouvir uma mensagem online. Seja grato a Deus pelas grandes e maravilhosas coisas que Ele faz, pelas coisas pequenas, que são providências das suas mãos todos os dias sobre a sua vida. Então eu quero convidar você a pensar e contar as bênçãos de Deus. Enumere. O Senhor fez isso por mim. O Senhor tem feito isso pela minha família. O Senhor tem trazido provisão. O Senhor tem curado. O Senhor tem livrado da enfermidade. O Senhor tem sustentado. O Senhor tem aberto a porta de emprego. E se eu perdi o emprego, Deus tem provido de outra maneira. Quais são as bênçãos que você pode contar? Louve o Senhor esta manhã. E diga: obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem feito. Amém? Assim como a palavra produziu obediência nos irmãos para eles fazerem a festa, a palavra também produziu outra coisa. A palavra produziu quebrantamento. E quebrantados pela palavra, eles se reuniram para orar, jejuar e confessar os seus pecados. No capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 37, nós vemos isso. Vamos ler aí o versículo 1 até o 3 do capítulo 9. No dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte no dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o seu Deus. Então veja, eles tiraram um bom tempo para orar, para confessar e para cantar. E eles estavam tão quebrantados que eles fizeram com que todas as pessoas soubessem do quebrantamento, porque eles se reuniam com um pano de saco, ou seja, com roupas de pano de saco. Eles tiravam das suas roupas, traziam um pano de saco, colocavam terra sobre a sua cabeça. Era uma manifestação de comiseração. Era uma manifestação de dizer para Deus o quanto eles estavam entristecidos por entenderem pela palavra que eram miseráveis pecadores e que não tinham nutrido a santidade que Deus tinha imposto ao seu povo. Esses versículos, eles são bem interessantes, pois assim como o povo lembrou das maravilhas de Deus na vida dos seus antepassados, eles fizeram a festa do tabernáculo para lembrar isso. Agora, eles também lembram sobre o pecado dos seus antepassados. Eles não são aqueles que fazem escolhas, sabe? De olha, vamos lembrar só das coisas boas. Não, eles lembram das coisas boas que o Senhor fez, mas eles também lembraram dos pecados que os seus antepassados fizeram diante desse Deus tão bondoso e glorioso. Neemias já tinha feito algo parecido.
Volta lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Neemias 1, do versículo 4 até o versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração dos teus servos, que hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. O povo agora reunido faz aquilo que Neemias fez solitariamente há tempos atrás, quando ouviu sobre o desespero que se abatia em Jerusalém. O povo está ciente, consciente do seu pecado. E a partir do versículo 16 do capítulo 9, que nós estamos vendo, há do 16 até o 18, a confissão, e depois do 26 até o 31, outra confissão. Eles se reuniram e na sua oração, eles foram dizendo a Deus e confessando os seus pecados que haviam cometido. E eles iam confessando também os pecados que os seus antepassados tinham cometido. O que eles confessaram a Deus? Lembra? Algum tempo atrás nós vimos o que eles lembraram das coisas boas. Agora nós vamos ver o que eles confessaram. Primeiro, eles confessaram a Deus a dura cerviz, quando o povo levantou Arão em rebelião para levá-los de volta ao Egito. Está no versículo 16 e 17. Eles disseram a Deus: tem misericórdia do que os nossos antepassados fizeram. Enquanto Moisés estava lá no monte falando com o Senhor, os nossos antepassados levantaram o seu irmão e disseram para ele: olha, venha ser líder sobre nós e vamos voltar para o Egito. Vamos andar na contramão daquilo que Deus fez por nós. Eram homens que não se curvaram à vontade de Deus. Por isso o termo dura cerviz. Homens que querem fazer a sua própria vontade. Não querem o líder de Deus. Querem colocar um outro líder. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nos tornamos duros e rejeitamos a liderança de Deus. Queremos agir pela nossa própria liderança. Outra coisa, eles confessaram o pecado de blasfêmia do povo ao criar um bezerro de ouro, no versículo 18. Por que uma blasfêmia? Porque eles não criaram um bezerro de ouro e disseram: olha, esse aqui agora é o nosso Deus. Não, eles criaram um bezerro de ouro e disseram ao povo: este é o Deus que os fez sair da terra do Egito. Que blasfêmia! Eles criaram um Deus feito com suas próprias mãos e disseram que aquele Deus era o Senhor. Então no versículo 18 eles lembram dessa blasfêmia e eles confessam e pedem perdão.
E é por isso que nós precisamos ser muito zelosos em não prevaricar o nome do Senhor e não ofender ao Senhor dizendo que há outros deuses, ou querendo dizer que uma imagem pode referir-se ao nosso Deus. A idolatria é um grande pecado porque Deus não pode ser assemelhado a nada. É por isso que Deus é contra a idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. E o povo se arrepende, porque eles se tornaram idólatras. Eles confessaram o pecado de assassinato, pois os seus ancestrais matavam os profetas de Deus. Versículo 26. Quando Deus mandava um profeta, e essa palavra era dura, em alguns momentos da história, esse profeta era tido como falso profeta, e era morto, apedrejado. E agora o povo diz que estão arrependidos, porque aqueles profetas eram homens de Deus. O povo é que não tinha ouvidos de Deus. Eles não queriam ouvir a Deus. E então eles eram contra aqueles que falavam em nome de Deus, ao ponto de matá-los. Eles também confessavam os pecados de maldade, por não darem ouvidos aos seus mandamentos, versículo 28 e 29 do capítulo 9. Eles confessavam: olha, nós fazemos o mal diante de ti, olha, nós temos prevaricado, não ouvimos o seu mandamento. Eles estão longe da orientação de Deus, e isso é pecado. Eles também, irmãos, confessaram os pecados dos reis, que na abundância que tinham não serviam ao Senhor, nem se converteram das suas más obras. Versículo 34 e 35. Quando nós lemos a história dos reis de Israel, nós vemos quantos reis levaram o povo à maldade, levavam o povo a ir contra as leis de Deus, levavam o povo à idolatria. Grandes reis, homens que tinham tudo, tinham abundância de bens e poderiam servir bem ao Senhor e ao seu povo, e na verdade eles iam contra. Nós hoje somos uma geração de cristãos que não tememos ao Senhor. Nós somos como esse povo de Israel. Não há temor hoje no meio dos cristãos. Ao mesmo tempo que dizemos que amamos ao Senhor, nós prevaricamos contra a sua palavra. Nós negligenciamos a sua palavra. Nós pecamos contra a vontade de Deus. Nós somos iguais àquela geração que agora está sendo descrita no momento desta confissão. Cristãos nominais, que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a sua palavra, que não têm compromisso mais em entender que há um Deus que é santo, e por ser santo ele faz separação entre aquilo que é santificado, aquilo que é mundano, aquilo que é pecaminoso. Há em nosso meio tantos pecados que nós precisamos nos arrepender, porque nós pecamos contra o Senhor e contra a sua santidade. Nós somos uma geração cheia de pecados. Mas pior do que sermos uma geração cheia de pecados, nós somos uma geração que negligencia tratar o pecado. As pessoas não querem mais ter os seus pecados tratados. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem igreja cristã para tudo que é jeito que você possa querer.
Tem igreja evangélica para tudo que é gente. Para tudo que é tipo de gente. E alguns acham que isso é uma coisa boa. Eu acho que é horrível. Porque se há igreja de todo tipo, é porque há evangelho de todo tipo. E não há evangelho de todo tipo, há só um evangelho. E as pessoas, o evangelho não tem que se moldar às pessoas, são as pessoas que precisam se moldar ao evangelho. E a corrupção dos nossos dias tem levado as igrejas, aos líderes, aos pastores, a moldar o evangelho à vida das pessoas. Então hoje você tem a igreja que é aberta e aceita todo tipo de pecado. Irmãos, Deus não convive com o pecado. Deus convive com o pecador, mas não com o pecado. E o pecador precisa estar arrependido para ter aliança com Deus. Portanto, um pecador que continua vivendo no pecado, ele não tem aliança com Deus. Ele tem aliança com o seu pecado. Eu queria pensar rapidamente alguns pecados hoje que nós precisamos pontuar e pedir perdão. Começo aqui a minha lista. Eu começo aqui minha lista com um dos pecados que certamente são os mais evidentes na nossa geração, que é os pecados sexuais. Nós hoje somos uma geração muito libertina. A libertinagem é a promoção do sexo de qualquer maneira, sem restrição. Hoje a sociedade, ela luta para que as pessoas sejam livres sexualmente. Então, há inclusive pessoas do país, e não só no nosso país, mas em outros cantos do mundo, que defendem, por exemplo, a relação sexual entre um adulto e um menor, que nós temos como pedofilia. Há pessoas que dizem que a pedofilia tem que ser tirada de como crime. Você imagina isso? Um adulto tendo relação sexual com uma criança, e isso sendo permitido pelo país? É o que alguns brigam hoje, porque dizem que não, as pessoas têm que ser livres sexualmente. A Damares foi falar alguns meses atrás que ao invés de ensinar sobre sexo aos adolescentes, deveriam ensinar os adolescentes a esperar para ter o sexo na sua maturidade. Ela foi achincalhada. Porque como é que pode uma mulher tão retrógrada querer dizer aos adolescentes para não terem sexo? A libertinagem está nos nossos meios. Então hoje nós vemos a promiscuidade, o sexo a qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa, sexos com o aceitamento da homossexualidade, aliás, nem é mais agora a homossexualidade, é bissexualidade, porque a pessoa pode ter sexo com quem ela quiser. Há coisas piores, irmãos. Tem também alguns que querem dizer que a pessoa pode ser livre para ter sexo com animais. Nós estamos vivendo esses dias. Nós vivemos dias de promiscuidade, onde a igreja evangélica já não luta contra o divórcio. Hoje, o número de pessoas dentro das igrejas casam, se divorciam, casam de novo, se divorciam, casam de novo. Os cristãos não têm mais a palavra de Deus como regra, eles têm a vida dos outros. Eu acho que eles estão tentando imitar o Fábio Júnior, alguém do tipo.
até que a morte os separe. Mas esta mensagem do casamento não tem mais valor dentro do conceito cristão. Porque as pessoas agora acham que elas têm liberdade de se voltar contra a palavra. Nós somos hoje uma geração que se parece com a geração que estava no deserto. Homens, mulheres, que não temem ao Senhor. O número de pastores divorciados e recasados hoje é enorme. Se um líder transmite uma mensagem ao povo com a sua vida, dizendo que ele pode divorciar e recasar, imagina o que vai ser no meio do povo. A palavra de Deus continua a mesma, irmãos, lá em Amós, Malaquias, se não me engano, Amós. Deus odeia o divórcio. E nós estamos brincando, achando que não, tudo bem. Os jovens na igreja são promíscuos. Namoram, ficam, beijam, fazem sexo. Como se tudo bem, todo mundo faz. Nós precisamos nos arrepender e ter uma aliança com Deus e dizer não aos pecados sexuais. Nós precisamos dizer não aos pecados contra o reino. Nós pecamos contra o reino de Deus. Quantos mandamentos que Deus deixou na sua palavra para nós como cristãos fazerem, e nós não fazemos. E às vezes, irmãos, o pecado da negligência é muito maior do que o pecado que a gente comete. Negligenciar a palavra é pecado. Negligenciar a comunhão é pecado. Negligenciar o servir um ao outro é pecado. Negligenciar evangelizar os povos é pecado. Negligenciar servir ao Senhor com os nossos bens e dons é pecado. E nós fatalmente fazemos isso naturalmente. Nós negligenciamos. Pecados contra o reino de Deus, aonde o Senhor determina algo para o reino e nós não participamos, nós estamos pecando. E nós não temos noção desse pecado. Porque o temor já não existe. Nós pecamos contra os nossos irmãos. Pecamos quando nós nos irritamos, quando nós deixamos de falar, quando nós falamos mal, quando nós não nos relacionamos, nós pecamos contra os nossos irmãos. E nós não temos temor. Nós temos justificativa. Eu fiz isso porque aquele irmão é chato. Eu fiz isso porque aquele irmão diz isso. Eu fiz isso porque aquele irmão anda assim. Eu fiz isso porque aquele irmão... Nós queremos justificar. Nós somos hipócritas. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados contra os nossos irmãos. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados contra nós mesmos. O Senhor nos tem dado vida e muitas vezes nós estamos pecando contra a nossa santidade, nós estamos pecando contra a nossa manutenção, nós pecamos contra nós mesmos, nós não nos amamos como deveríamos nos amar, nós deixamos com que a corrupção desse mundo corrompa as nossas vidas. Quantos cristãos estão corrompidos fisicamente, moralmente, intelectualmente? Irmãos, o cristão foi criado por Deus para ser a coroa deste mundo. E hoje eu tenho dó da nossa geração, porque é uma geração que se tem como medíocre. E está
tranquila nisso. Jovens que não querem estudar, jovens que não querem fazer uma faculdade, jovens que não sonham em ser alguém, que querem mudar alguma coisa, jovens que não têm visão de nada. Para mim está bom assim. Vou continuar do jeito que está. Nós estamos pecando contra os projetos de Deus para nós, para que o reino de Deus influencie. E isso começa quando nós pecamos contra nós mesmos. Era o erro daquela geração no deserto. É o erro da nossa geração. Assim como eu convidei você a pensar um pouquinho nas bênçãos de Deus sobre a sua vida. A olhar para a sua casa, agradecer pelo teto, agradecer pelo pão, agradecer pelas coisas. Agora eu te convido a pensar nos pecados que você tem feito diante de Deus. Você sabe por que esse povo se reuniu para confessar o pecado? Porque eles sabiam que Deus é bondoso e misericordioso. Olha o versículo 17 do capítulo 9, na parte B. Porém, no final, última expressão. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não nos desamparaste. Lembra do salmo que eu comecei o culto? Salmo 103? Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor distancia de nós as nossas transgressões. E nós que já conhecemos a graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo, devemos nos lembrar de 1 João, capítulo 1, no versículo 8, 9 e 10, quando a sua palavra nos ensina: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quais são os pecados que você consegue enxergar na sua vida hoje? Quais são as coisas que você percebe que você não tem temor? Será que você tem pecados sexuais não deixados, não confessados? Será que você tem pecados contra o reino? Você é uma pessoa que está em Cristo, mas você não está nem aí para a igreja, você não está nem aí para o reino de Deus, você não está nem aí para as missões, você não está nem aí para que o mundo seja alcançado, você não compartilha os seus dons, você não compartilha os seus bens materiais, você é alguém que não é dizimista, você é alguém que não é ofertante, você é alguém que não quer nem saber se a igreja está indo bem, se a igreja está indo mal, você não está nem aí com isso. Será que é isso os seus pecados? Será que você peca contra os seus irmãos? Será que você é aquele que se porta como o que faz fofoca, o que traz maledicência, o que gera intriga, o que faz com que as coisas entre as pessoas se tornem pesadas e ruins? Será que você peca contra você mesmo? Você negligencia a sua vida moral, você negligencia a sua vida espiritual, você negligencia a sua vida física, porque você é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar disso, você está negligenciando alguma coisa?
então você está pecando contra aquilo que Deus deu para você? Quais são os pecados que estão diante de você nessa manhã? Quero convidar você a orar, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quero convidar você a orar, porque assim como o povo aqui no livro de Neemias lembrou lá um Deus perdoador, clemente e misericordioso. Quero lembrar você a orar, porque o salmista já cantava: Ele distancia de nós os nossos pecados. Quero terminar dizendo o seguinte: o Senhor está presente hoje onde você está. Aí na sua casa, no seu lado. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer fazer você uma nova criatura. Talvez você esteja pensando nessa manhã, esteja pensando: eu não consigo parar. Realmente você não consegue, ninguém consegue. Só Cristo na nossa vida. Então, se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, hoje o Senhor está te visitando. E Ele tem poder de mudar a sua história. Mas talvez você seja um cristão, esteja lutando contra um pecado. E falte temor no teu coração. E o Senhor está hoje para produzir esse temor na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer algo para você andar de maneira diferente a partir de hoje. Eu creio nisso. E é por isso que eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, porque há um desafio na Tua Palavra. Senhor, desafia o meu coração, o coração daqueles que estão Te ouvindo. Precisamos ser gratos, Deus. Relembrar coisas boas que o Senhor fez. Relembrar coisas boas que o Senhor faz. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome e reconhecemos que toda boa dádiva vem do Senhor. Se temos algo, o Senhor que nos tem dado, somos gratos por isso. E também reconhecemos os nossos pecados. Reconhecemos que somos igualzinhos, ó Deus, a esta geração. Homens de dura cerviz, homens mesquinhos, que se preocupavam mais em obedecer aos seus desejos do que a sua palavra, que eram deturpados pelo meio. Nós somos movidos pelo meio. Tantas vezes nós esquecemos o que a tua palavra diz para ouvir o que os outros dizem. Essa é a nossa geração. É uma geração cheia de pecados. Mas, Senhor, a Tua Palavra produziu um quebrantamento no povo naquela época de Neemias. E eu creio que a Tua Palavra pode produzir quebrantamento hoje no coração dos que estão Te ouvindo. Então, eu oro por mim, pelos meus irmãos. Quebranta-nos. Nos traz temor ao coração, que possamos odiar o pecado, que possamos nos andar, ó Deus, como referência na Tua Palavra, que tenhamos nesta manhã vidas transformadas e mudadas pelo poder do Teu Espírito, para que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. É a minha oração